Você está fazendo a sua tarefa de casa, o seu dever escolar, ou então está assistindo a alguma aula e o professor pergunta: quantos são os divisores de 30? Aí você começa a coçar a cabeça. E agora, professor, como essa história mesmo de divisores? Eu não estou bem lembrado disso não, né? Calma, eu sou o professor Sérgio Carvalho e neste vídeo você vai aprender de uma vez por todas como trabalhar com os divisores e particularmente você vai aprender o que é o MDC, o máximo divisor comum. Vamos juntos, vamos lá! Um outro vídeo nosso aqui do canal, você aprendeu a respeito dos múltiplos. E aí eu perguntava, quantos são os múltiplos de 5? Ora, os múltiplos são infinitos, você já aprendeu isso comigo. Já os divisores são limitados. Tá? Os divisores de 30, por exemplo, começam com 1. O primeiro divisor de todos os números é sempre o número 1. 1 é o divisor universal. Por quê? Porque qualquer número é divisível por 1 e o resultado é ele mesmo. Ótimo, então os divisores de 30 começam por 1 e terminam por 30. Os divisores de 50 começam por 1 e terminam com 50. Os divisores de 80 começam por 1 e terminam por 80 e é sempre assim. O menor divisor é o divisor universal, que é 1. E o maior divisor de um determinado número é ele próprio. Mas como é que eu faço para encontrar os divisores, professor? Vamos aprender aqui ou relembrar? Divisores de 30, passo o traço, nós vamos fatorar o 30. 30 é o número par, é divisível por 2. 30 dividido por 2 dá igual a 15. 15 já não é par, mas dá para dividir por 3? Sim, coloco 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 já não dá para dividir por 3, nem por 4, só dá para dividir por ele próprio. 5 dividido por 5 é igual a 1. O que fizemos até aqui foi fatorar o número 30. Feito isto, você passa uma outra barra vertical aqui, ó, passa esse tracinho na horizontal e coloca o 1 bem aqui, já que o 1 é o divisor universal. E agora vamos fazer uma brincadeirinha de multiplicação. Olha aqui, gente, ó. Pega este 2, multiplica pelo 1. 2 vezes 1 é igual a 2. O próximo número que aparece aqui embaixo é o 3. Como o 3 é diferente do que está aqui em cima, que é o 2, então nós vamos pegar esse 3 e começar as multiplicações lá pela primeira fila, ó. 3 vezes 1 é igual a 3, passa uma vírgula. 3 vezes 2 é igual a 6. Passamos para cá agora. Apareceu um 5. O 5 é diferente de 3, então vamos começar a multiplicar o 5 lá pela fila lá de cima. 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2, 10. Passa a vírgula. 5 vezes 3, 15. Passa a vírgula. 5 vezes 6, 30. Olha aí, ó. Chegamos ao 30, o maior divisor dele próprio. Então, meus amigos, os divisores de 30 são justamente esses. Olha aqui, ó. O 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Por que, professor, que estes, exatamente estes, são os divisores de 30? Porque 30 é divisível por 1. Se eu dividir 30 por 1, o resultado é o número inteiro. 30 dividido por 1, 30. Se eu dividir 30 por 2, o resultado é o número inteiro. 30 dividido por 2 é igual a 15. Se eu dividir 30 por 3, o resultado é o número inteiro. 30 dividido por 3 é igual a 10. Se eu dividir 30 por 5, o resultado é o número inteiro. 30 dividido por 5 é igual a 6. Se eu dividir 30 por 6, o resultado é o número inteiro. 30 dividido por 6 é igual a 5. O mesmo ocorre com 10, 15 e 30. 30 dividido por 10 é igual a 3. 30 dividido por 15 é igual a 2. 30 dividido por 30 é igual a 1. Portanto, nós podemos dizer aqui que os divisores, vamos lá, apagando aqui, de novo, os divisores de 30 são estes aqui desse conjunto. O 1, o 2, o 3, o 5, na ordem, né, crescente, o 6, o 10,
o 15 e o 30. Aqui estão os divisores de 30, ok? Vamos fazer a mesma brincadeirinha com os 50. Quero saber quais são os divisores de 50. Vamos lá. Primeiro, passo o traço para fatorar o 50. 50 é par. Eu posso dividir por 2? Posso. 50 dividido por 2 é 25. 25 já não é par. Não dá para dividir por 2. Será que dá por 3? Não. Será que dá por 4? Também não. Dá por quanto? Por 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. E, finalmente, 5 dividido por 5 é igual a 1. Terminamos de fatorar o número 50, mas eu quero saber quais são os divisores de 50. Então, eu passo mais uma barra vertical aqui, ó, e passo um tracinho horizontal e coloco aqui em cima o 1, porque o 1, já sabemos, é o divisor universal. Vamos começar as multiplicações agora. 2 vezes 1, 2. O 5 já é diferente do 2, então vamos começar a multiplicar o 5 lá de cima. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Agora apareceu um 5 de novo. Mas o 5 aqui, professor, já é repetido desse 5. Então não preciso começar a multiplicar o 5 lá de cima de novo, porque isso já foi feito na linha anterior. Então se esse número aqui, o 5, repete o 5 que já apareceu antes, eu só preciso começar a multiplicar esse 5 da última linha, tá? Vamos lá. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. Olha aí, chegando no 50 novamente. Perfeito. Então, estes são os divisores de 50. Quais são os divisores de 50, professor? O 1, o 2, o 5, o 10, o 25 e o próprio 50. Por que são divisores de 50 esses valores? Porque se eu dividir 50 por cada um deles, o resultado será um número inteiro. Ah, perfeitamente. Então podemos dizer aqui que os divisores, de novo, vamos lá. Os divisores de 50 são os valores que compõem esse conjunto. O 1, o 2, o 5, o 10, o 25 e o 50. Agora repare bem, quando nós estávamos trabalhando com os múltiplos e tínhamos os múltiplos de 2 valores ou 3 valores diferentes, o que nos interessava era encontrar o menor múltiplo que fosse comum àqueles valores. O menor múltiplo comum ou o mínimo múltiplo comum. Mas quando se trata de divisores, o nosso interesse está em descobrir qual é o maior divisor comum. O maior divisor comum. Vocês percebem aqui facilmente que o 1 é divisor universal, o 2 é divisor tanto do 30 quanto do 50, o 5 é divisor tanto do 30 quanto do 50, tá? E, finalmente, o 10 é divisor tanto do 30 quanto do 50. Qual é o maior divisor que aparece em comum entre os divisores de 30 e de 50? É o 10, professor. O 10 é o maior divisor comum de 30 e 50. Ou MDC, maior divisor comum, máximo divisor comum. Então a gente dirá que o máximo divisor comum, MDC, de 30 e 50 é igual a 10. Aí você perguntará assim, professor, para descobrir quem é o MDC de 2 valores, eu terei que fazer sempre essa brincadeirinha? Descobrir os divisores de um, descobrir os divisores do outro, colocar uma relação abaixo da outra e procurar aquele que é o maior divisor comum? É assim que a gente faz na prática? Não, na prática tem um caminho bem mais simples. Então vamos lá, vamos treinar aqui, vamos aprender.
Meu objetivo agora é descobrir o máximo divisor comum, o MDC, de 30 e 50 de uma vez só. Olha como funciona, veja como é simples. Procure aqui um divisor que ao mesmo tempo você consiga dividir 30 por ele e 50 por ele. Olha, como 30 e 50 são pares, dá para dividir ambos são divisíveis por 2. Então, quando você dividir 30 dividido por 2, dá 15 bem aqui. 50 dividido por 2 dá 25 bem aqui. Ótimo. E agora, professor? Agora você tem que procurar um outro valor bem aqui, tá? Um divisor comum, que ao mesmo tempo eu possa dividir 15 por ele e 25 também por ele, ao mesmo tempo. Ora, nenhum desses dois é um número par, não posso dividi-los por 2. Será que dá para dividir por 3? O 15 sim, é divisível por 3, porém o 25 já não é. Então o 3 não serve para nós. Eu tenho que colocar aqui um valor que ao mesmo tempo eu consiga dividir o 15 por ele e o 25 também. O 3 não serviu. O 4 também não serve. Será que o 5 serve, professor? Vamos tentar. O 5 serve. Por quê? Porque 15 é divisível por 5. 15 dividido por 5 dá igual a 3. 25 dividido por 5 dá igual a 5. Ótimo. O 5 coube. Agora, olhemos aqui para esses dois resultados, 3 e 5. São dois números primos, não dá para encontrar aqui um divisor comum, ou seja, um valor que ao mesmo tempo eu consiga dividir o 3 por ele e o 5 também por ele. Não dá. Chegamos aqui ao final dos nossos cálculos. Feito isso, o que eu faço? Passo a régua e multiplico. 2 vezes 5, quanto? 10. Aqui está o MDC, maior divisor comum de 30 e 50, conforme já havíamos constatado aqui pelo exemplo anterior, né? Numa solução mais completa. Só que na prova, né, na hora de fazer a questão, a gente vem para o caminho mais rápido, sem dúvidas. Vamos treinar mais um pouquinho. Eu quero o MDC de 20 e 32. Qual é um valor aqui que eu posso usar, que ao mesmo tempo eu consiga dividir 20 por ele e 32 por ele? Ora, professor, são ambos valores pares, então são ambos divisíveis por 2. 20 dividido por 2 dá igual a 10. 32 dividido por 2 dá igual a 16. Continuei com dois valores pares, professor. Dá para dividir por 2? Sim. Vamos colocar aqui 2. 10 dividido por 2 dá igual a 5. 16 dividido por 2 dá igual a 8. E agora ficamos com 5 e com 8. E agora, professor? O 8 é par, dá para dividir por 2, mas o 5 não dá, né? Por 3 não dá certo, não dá para dividir os dois valores, 5 e 8, por nenhum divisor que seja comum aos dois. Não tem nenhum número aqui que eu possa colocar, que eu possa ao mesmo tempo dividir 5 por ele e 8 por ele. Então parou aí, aqui paramos os nossos cálculos. Não dá mais para encontrar um divisor comum a 5 e 8. Paro, passo a régua, multiplico 2 vezes 2, 4. 4, portanto, é o maior divisor comum de 20 e 30. Agora imagine aqui comigo só o seguinte, veja bem, acompanhe meu raciocínio. Suponhamos que eu tenho um conjunto com 30 elementos e eu tenho um outro conjunto com 50 elementos. Quando eu calculo o MDC, o maior divisor comum, significa dizer aqui, olha lá, que o resultado deu 10. O que significa este 10? Vamos conjugar esse resultado, o MDC, com esses dois valores que restaram aqui embaixo. Significa dizer que eu consigo formar com esses 30 elementos 3 conjuntos, olha aí, com aqueles 30 elementos, eu consigo formar 3 conjuntos de 10. Professor, e com estes 50 elementos, eu consigo formar 5 conjuntos de 10. Então você consegue formar conjuntos com o mesmo número de elementos, dispondo dos elementos daqueles dois conjuntos universos maiores. Então suponhamos aqui, vamos fazer essa mesma análise aqui desse lado. Eu tenho um conjunto com 20 elementos e tenho outro conjunto com 32 elementos.
Quando eu calculei o MDC, o maior divisor comum, o resultado deu igual a 4. E aqui embaixo restaram 5 e 8. O significado disso é o seguinte: com esses 20 elementos, eu consigo formar 5 conjuntos com 4 elementos. Com esse conjunto de 32 elementos, eu consigo formar 8 conjuntos de 4 elementos. Tudo bem? Ótimo. E agora? Agora veja como é que uma questão de prova vai explorar esse conhecimento, o MDC, maior divisor comum ou máximo divisor comum, sem falar expressamente em MDC. Imagine que uma escola tem exatamente 30 professores de matemática, o primeiro conjunto, e tem 50 professores de português. Eu tenho 2 conjuntos, o dos professores de matemática, com 30 pessoas, o dos professores de português, com 50 pessoas. Com todo mundo aí, eu tenho um propósito, um objetivo. Qual é? Formar grupos de mesmo tamanho, de professores da mesma matéria, tá? Com o maior número de professores possível para cada um daqueles grupos. Professor, estou entendendo. Então, nesse caso, vejam, nós temos um conjunto com 30, um conjunto com 50, e nós vamos dividir esses conjuntos maiores em conjuntos menores. Só que na hora de fazer essa divisão, os conjuntos menores têm que ter mesmo tamanho, tem que ser formado por elementos do mesmo grupo original e tem que ter o maior número possível de elementos. Então, neste caso, exatamente neste caso, nós estamos à procura do maior divisor comum. O maior divisor comum de 30 e de 50. O maior divisor comum de 30 e de 50, que nós calculamos aqui na tela anterior. Foi quanto? Foi 10. Maior divisor comum foi igual a 10. Significa dizer, preste atenção, ó, que dá para formar, olha aí, ó, 3 grupos de 10 professores, com esses 30 professores de matemática, dá para formar 5 grupos de 10 professores, com estes 50 professores de português. E o MDC é igual a 10, ou seja, você vai formar no total quantos? 3 com mais 5, 8 grupos de 10 professores, tá? Sendo 3 grupos para professores do grupo aqui de matemática e 5 grupos com professores de português. E aí você mata uma questão dessa muito tranquilamente, porque agora você já entendeu o significado do maior divisor comum. Meus parabéns, você realmente está de parabéns, ok? Eu sou o professor Sérgio Carvalho e, além de aqui nos nossos vídeos, no nosso canal do YouTube, você me encontra no nosso portal olaamigos.com.br com mais de 200 horas de aulas minhas, ok? De matemática básica, financeira, estatística descritiva, estatística inferencial, raciocínio lógico. Mais de 200 horas para você estudar e aprender as exatas comigo, tá joia? Se você ainda não está inscrito no nosso grupo aqui, que faça sua inscrição agora mesmo. E se gostou desse vídeo, dá um joinha para nos ajudar a continuar fazendo esse trabalho. Um forte abraço e a gente se vê.